Olá a todos, estamos em mais uma aula da disciplina de Álgebra Linear 1, nossa aula número 2, e hoje nós vamos falar sobre operações com matrizes. Vamos começar com a primeira delas, que é a adição de matrizes. A adição de duas matrizes de mesma ordem, A com entradas A e J e B com entradas B e J, é a matriz A mais B, cujas entradas são as somas das entradas correspondentes de A e B. Bem, o que isso significa? Significa que a matriz A mais B é a matriz cujas entradas são as entradas A e J mais B e J. Essa é a matriz adição ou a matriz soma de A e B. Uma ilustração para vocês terem uma ideia de como isso funciona: se a matriz A é dessa forma e se a matriz B é dessa forma, então a matriz A mais B vai ficar dessa forma aqui. A primeira entrada vai ser o A1 mais B1 da matriz soma. A segunda entrada seria o A12 mais o B12 e por aí vai. Você vai somando entrada por entrada. Note que isso é bastante similar com a noção de soma de vetores que você viu no curso de geometria analítica. E de fato você pode ver a soma de matrizes como uma noção mais geral dessa soma de vetores. Bem, vamos ver um exemplo para entender como funciona essa soma na prática. Então, seja A a matriz cujas entradas são 1, menos 1, 4, 0, 2, 5. E B a matriz das entradas 0, 4, menos 2, 5, 1, 0. Note que A é uma matriz de ordem 3 por 2, B também é uma matriz de ordem 3 por 2, então nós podemos calcular a soma dessas matrizes, já que elas são de mesma ordem. Então vamos calcular. Por definição, A mais B, certo? Você coloca aqui quem é o A, quem é o B. Por definição, você vai ter que essa soma é a soma de cada uma das entradas. Você vai pegar aqui, ó, 1 mais 0, tá aqui. Menos 1 mais 4, tá aqui. 4 menos 2, tá aqui. 0 mais 5, aqui. 2 mais 1, tá aqui. E 5 mais 0, 5 mais 0, tá aqui. Então é a soma entrada a entrada. Essa é a soma de matrizes. Agora, some e coloque os resultados. Aqui vai ser 1, aqui 3, aqui 2, aqui 5, 3 e 5. Essa é a matriz soma, a matriz A mais B. Certo? A soma de matrizes ela é bastante simples. Certo? Basta você somar entrada a entrada. Vamos passar para as propriedades da adição de matrizes. Então, sejam B, A, B e C, matrizes de mesma ordem, M por N. Então, o que é que nós podemos falar sobre a propriedade de soma? Primeiro, a propriedade de soma ela é comutativa, ou seja, tanto faz você somar A com B ou B com A. Então, A mais B é igual a B mais A. Segunda propriedade é a associatividade. Se você tem 3 matrizes e você quer somá-las, então a associatividade diz que tanto faz você somar as duas primeiras com a terceira ou somar as duas últimas com a primeira. Certo? Não importa a ordem com que você está somando. Então essa aí é a associatividade. A terceira propriedade é que se você pegar qualquer matriz e somar com a matriz nula de mesma ordem, não vai alterar em nada. Certo? Ou seja, A mais a matriz nula é igual a A. Certo? Onde esse 0 mn, relembrando, é a notação da matriz nula, de ordem m por n. Então essas aqui são as propriedades de adição de matrizes. São propriedades simples de verificar. No final das contas, tudo se resume às propriedades que já existem com números reais ou números complexos. Nós não vamos focar na demonstração dessas propriedades. O interessante aqui é que você leia e entenda elas e saiba aplicar
em momentos apropriados. Então, vamos agora para a nossa próxima operação, que é a operação de multiplicação por escalar. Então, seja a matriz AIJ de ordem M por N, K1 escalar, real ou complexo, a multiplicação de A pelo escalar K é a matriz K vezes A, ou na maioria das vezes a gente vai omitir esse ponto aqui, simplesmente escrever KA, cujas entradas são as entradas da matriz A multiplicadas por K. Ou seja, K vezes A possui essas entradas aqui, ó, K vezes A e J. Então veja que a matriz K vezes A ela possui a mesma ordem de A, a única diferença para o próprio A são que cada uma das suas entradas vão estar sendo multiplicadas pelo escalar K. Uma ilustração dessa operação segue abaixo. Aqui está o A, então K vezes A, você só faz pegar esse K e sai multiplicando por cada um desses elementos. Aqui, ó, K vezes A1 até K vezes A1N, vai multiplicando cada uma dessas entradas por K. Vamos ver na prática como isso funciona. Toma aqui um exemplo, o A como sendo uma matriz de ordem 3, uma matriz quadrada de ordem 3, cujas entradas são 0, 1, menos 7, 4, 0, 1, menos 1, 1, 5. E o escalar que nós escolhemos aqui é o menos 3. Então, vamos calcular menos 3 vezes A. Menos 3 vezes A, você pega e substitui aqui o A pela sua forma explícita, com os elementos, e aí pega esse menos 3 aqui e sai multiplicando cada uma das entradas do A. Então vai ficar assim, menos 3 vezes 0, menos 3 vezes 1, menos 3 vezes menos 7, por aí vai multiplicando cada uma das entradas do A. E aí, simplificando isso aqui, nós vamos obter a matriz 0, menos 3, 21, menos 12, 0, menos 3, 3, menos 3, 15. Então, essa é a matriz menos 3A. Então, veja também que a operação de multiplicação por escalar ela é bastante simples. Você faz a multiplicar cada uma das entradas da matriz pelo escalar dado. Note também que essa também é uma operação que você já conhece a versão dela para vetores. Vetores em geometria analítica. É a multiplicação por escalar que você conhecia lá em geometria analítica, a multiplicação por um vetor. De um escalar por um vetor, né? Essa aqui pode ser vista como uma generalização daquela noção. Então é bastante simples. Repetindo, para você multiplicar um número por uma matriz, basta você sair pegando esse número e multiplicando cada uma das entradas da matriz. Vamos listar aqui algumas das propriedades da multiplicação por escalar. Então, sejam A e B matrizes de mesma ordem, M por N, K, K1 e K2 escalares. Então, K vezes A mais B vai ser igual a K vezes A mais K vezes B. Existe aqui uma distributividade da multiplicação por escalar. E o escalar K1 mais K2 vezes A vai ser igual a K1 vezes A mais K2 vezes A. Então, aqui tem uma distribuição da matriz com os escalares. Terceira propriedade, se o escalar for 0, então 0 vezes a matriz, você vai ter como resultado a matriz nula. Então, 0 vezes A vai ser igual a matriz nula de mesma ordem de A. Quarta propriedade, se você tem dois escalares, você quer multiplicar uma matriz por dois escalares. Então, você tem duas opções. Você pode multiplicar a matriz por um escalar, a matriz resultante você multiplica por outro escalar, pelo outro escalar. Ou você pode pegar os dois escalares, multiplicarem, e o escalar resultante você multiplica pela matriz A. É o que está dizendo a nossa quarta propriedade. Agora vamos para a nossa terceira operação, que é a transposição. Significa você pegar a matriz transposta. Então, seja a matriz de ordem M por N,
a sua transposta, ou a transposta de A, ela é denotada dessa forma aqui, ó, A elevado a T, é a matriz cujas linhas são as colunas de A, ou cujas colunas são as linhas de A. Você que escolhe aí o que ficar mais prático para você entender. Em outras palavras, o A elevado a T é o AJI de ordem N por M. Veja só, se A é a matriz formada pelos AJ, de ordem M por N, então AT, ou A transposta, é a matriz cujas entradas é da forma AJI, de ordem N por M. Então você troca aí a ordem, a matriz transposta tem a ordem trocada da matriz original. Uma ilustração disso aqui, suponha que A seja dessa forma, então a transposta de A, você vai pegar aqui, ó, essa, do jeito que está aqui, as linhas vão ser as colunas, então você pega aqui, ó, a coluna de A, a primeira coluna de A vai virar a primeira linha da transposta. A segunda coluna vai virar a segunda linha, a última coluna vai virar a última linha. Certo? Essa é uma forma de você ver a transposta segundo essa definição. Outra forma também, você pode olhar, linhas viram colunas. Certo? A primeira linha de A vira a primeira coluna da transposta, a segunda linha vira a segunda coluna e por aí vai. Então, você tem essas duas maneiras de você ver a transposta. Como obter a transposta. Vamos deixar essa operação um pouco mais clara com um exemplo. Então, seja A uma matriz dada dessa forma aqui, formada pelos elementos 2, 1, 0, 3, menos 1, 4. Então, vamos calcular a sua transposta. O que é que a gente sabe antes de calcular ela? Que a transposta ela inverte a ordem. Então, a transposta vai ser uma matriz de ordem 2 por 3, porque o A é uma matriz de ordem 3 por 2. Então você já sabe o que esperar da transposta. Se você conseguir uma matriz de ordem diferente dessa, você sabe que você errou em alguma coisa aí. Então você tem que obter uma matriz de ordem 3, aliás, 2 por 3. Como é que você obtém? Você pega as linhas de A e transforma em colunas. Vamos olhar dessa forma, depois vamos olhar para as colunas transformadas em linhas. E aí você escolhe qual das duas maneiras você acha melhor para calcular a transposta. Então vamos lá. Por definição, ó, a transposta, substitui A pela sua forma explícita, está aqui. Então vamos calcular a transposta dessa matriz aqui. Então como é que a gente faz? Pega a primeira linha, vira a primeira coluna da transposta. Segunda linha, vira a segunda coluna da transposta. Terceira linha, vira a terceira coluna da transposta. Então aí você pega linhas e transforma em colunas. Essa é uma forma de você obter a transposta. Outra maneira de você obter a transposta é pegar colunas e transformar em linhas. Como é que você faz isso? Pega aqui, ó, primeira coluna da matriz original, vira a primeira linha da matriz transposta. Segunda coluna da matriz original, vira a segunda linha da matriz transposta. Então você tem essas duas maneiras de você ver como obter a transposta. E aí você vai escolher qual forma, qual maneira você consegue, você acha mais agradável calcular a transposta. As duas formas são bastante simples. A operação transposta, de fato, ela é bastante simples. Então agora vamos listar algumas propriedades da transposição. Então, sejam A e B matrizes de mesma ordem, M por N, e K um escalar. Então, a transposta da soma, a transposta de A mais B, é igual à transposta de A mais a transposta de B. Segunda propriedade, a transposta de K vezes A é igual a K vezes a transposta de A. Terceira propriedade, se você pegar a transposta duas vezes, você volta para a matriz original. O que é a operação transposição? A partir de uma matriz você consegue outra.
E com essa nova matriz, se você pegar a transposição novamente, você não obtém uma matriz nova, você volta para a matriz original. É o que está dizendo a nossa propriedade 3. E a quarta propriedade, ela te dá uma caracterização para a matriz simétrica. Foi o nosso último tipo especial que nós vimos na nossa aula passada. Então, ó, uma outra forma de você ver uma matriz simétrica é ela sendo igual à sua transposta. Certo? Então, esse se, somente se aqui é uma caracterização. Você pode olhar uma matriz simétrica via a definição da nossa aula passada ou via essa caracterização. Então, ela é simétrica quando os seus elementos são simétricos com relação à diagonal principal ou quando ela for igual à sua transposta. São duas definições equivalentes. Então, tá aí a lista de propriedades da transposição. Também é uma operação bastante simples de se trabalhar. E agora nós vamos falar de mais uma operação, certo? Que é a operação de produto de matrizes. Tá? Essa, comparada às operações anteriores, ela é um pouco mais delicada, certo? Mas se você compreender bem, você consegue fazer de forma tranquila essa operação. Então vamos lá. Seja a matriz de ordem M por N e B, uma matriz de ordem N por P. A matriz produto A vezes B, ou simplesmente AB, você pode omitir esse ponto, é a matriz cujas entradas são da forma 6J, onde esse 6J é dado por esse somatório aqui. Somatório de A e K vezes BKJ, com K variando de 1 a N. De forma explícita, esse somatório pode ser escrito dessa forma. Aqui, ó, K igual a 1, K igual a 2, até K igual a N. Então, essa é a definição de produto de matrizes. Então, você tem duas matrizes com uma certa compatibilidade nas ordens, que daqui a pouco eu vou falar isso nas observações seguintes. E tendo essa compatibilidade nas ordens, você consegue definir a matriz produto, cujas entradas são dadas por esse somatório aí. Calma que a gente vai mastigar um pouquinho mais essa definição com as próximas observações. Antes disso, vamos ter uma imagem mental, aí, uma ilustração de como funciona esse produto de matrizes. Você tem aqui a matriz A, você tem a matriz B, então a matriz A vezes B vai ser a matriz cujas entradas vão ser um somatório de produtos das entradas de A. Por exemplo, essa primeira entrada aqui vai ser essa primeira linha vezes essa primeira coluna. Você vai pegar o A1, A11 vezes B1, A12 vezes B21, por aí vai. Até o A1N vezes BN1. E isso aqui te dá a sua primeira entrada da matriz produto. Vamos colocar mais algumas observações aqui para entender um pouco mais essa noção de produto de matrizes. A primeira coisa que a gente tem que notar é que se eu te der duas matrizes, você não consegue fazer o produto delas sem uma compatibilidade nas ordens. O que é isso? A gente viu lá com matrizes que para você somar com a adição de matrizes, né, para você poder somá-las, para você poder fazer a adição, elas têm que ter a mesma ordem. Não é isso? Aqui, se elas tiverem a mesma ordem, talvez não dê certo você multiplicá-las. Tem que ter uma compatibilidade entre as colunas da primeira e as linhas da segunda. Em que sentido? Se A é uma matriz de ordem M por N e B é uma matriz de ordem L por P, para você poder efetuar o produto, o N tem que ser igual ao L. Ou seja, o número de colunas de A tem que ser igual ao número de linhas de B. Deixa eu voltar aqui para a definição. Olha aqui, ó. A é uma matriz de ordem M por N e B é uma matriz de ordem N por P.
Então, o número de colunas de A é igual ao número de linhas de B. Certo? Essa igualdade aqui ela tem que ser satisfeita para poder fazer sentido a nossa definição. Nossa definição só faz sentido se tiver essa igualdade aí. Ou seja, o número de colunas de A com o número de linhas de B. Então, você sempre tem que observar isso antes de multiplicar duas matrizes. Se não tem essa compatibilidade, então você não consegue multiplicar. Segunda observação é que, uma vez que tem essa compatibilidade, número de colunas de A igual ao número de linhas de B, quando você multiplica, a sua matriz resultante ela vai ter ordem M por P. Ou seja, ela vai ter o número de linhas de A pelo número de colunas de B. Aqui, ó, M por P. Por que é importante você saber isso? É importante você saber quando deve multiplicar, obviamente. Você não consegue multiplicar duas matrizes de forma arbitrária. Tem que saber quando você consegue multiplicar e também saber o que você deve esperar dessa multiplicação. Porque se você não souber, você pode cometer um erro e conseguir uma matriz de uma ordem aí bem diferente das matrizes que você está multiplicando. E se você não souber, não estiver ciente dessas propriedades, isso pode passar batido, pode passar despercebido. Então é importante você saber o que esperar de cada operação que você está fazendo. Porque aí você consegue identificar com mais facilidade se tem algum erro. Então guarde bem essas observações. E tem mais uma observação de ordem prática. Como é que de fato você consegue efetuar a multiplicação de matrizes? Bem, os elementos da matriz produto, A vezes B, são os elementos C e J. Aí o elemento C e J da matriz produto ele é obtido multiplicando os elementos da iésima linha de A pelos correspondentes elementos da jésima coluna de B. Então você vai pegar a linha de A e multiplicar pela coluna de B. É dessa forma que você obtém os elementos da matriz produto. Para entender melhor isso aqui, vamos pegar matrizes de ordens específicas para poder entender mais ou menos como funciona esse comportamento, como funciona a multiplicação de matrizes. Veja só, aqui eu peguei uma matriz de ordem 3 por 2, estou assumindo que A é uma matriz de ordem 3 por 2, e estou assumindo que B é uma matriz de ordem 2 por 2. Aqui tem duas colunas, a A tem duas colunas, a B tem duas linhas, então compatível, você consegue de fato multiplicar essas duas matrizes. Então como é que você faz isso aí? Você pega aqui, ó, quem é o primeiro elemento da matriz produto? O primeiro elemento, segundo essa nossa observação, que é o C11, ele vai ser o produto da primeira linha de A pela primeira coluna de B. Ou seja, vai ser A1 vezes B1 mais A12 vezes B21. Tá aqui. Vou até destacar aqui. Certo? Dessa forma que você obtém o primeiro elemento, o elemento 1 da matriz produto. Ou seja, primeira linha de A vezes a primeira coluna de B. Então você obteve o primeiro elemento da matriz produto. Como obtém o elemento 12? Certo? O C12. O C12 é ainda a primeira linha de A, agora pela segunda coluna de B. Certo? Ou seja, A1 vezes B12 mais A12 vezes B22. Tá aqui. Agora, como você obtém o elemento 21 do produto? Começa com 2, ó, então é a segunda coluna de A vezes a primeira, aliás, segunda linha de A vezes a primeira coluna de B. Então vai ser A12 vezes B1 mais A22 vezes B21. Tá aqui.
Então, ó, o elemento, quando você olhar para o elemento da matriz produto, o elemento que você quer obter da matriz produto, isso aqui ó, vai te dizer a linha de A, que você vai multiplicar, o I vai dizer a linha do A, que você vai multiplicar, e o J, a coluna do B, que você vai multiplicar. Então, por exemplo, o elemento C22, o C22, é esse aqui. O C22, então ele está dizendo segunda linha de A, tá aqui, vezes a segunda coluna de B, tá aqui. Então vai ser ó, A21 vezes B12 mais A22 vezes B22. E esse é o elemento C22 do produto. Certo? Esse aqui é um exemplo arbitrário, mas específico por causa do tamanho, né? A gente colocou uma ordem específica para ficar um pouco mais fácil de explicar. Mas como é que isso aí funciona com números, certo? Com um exemplo explícito. Então, vamos ver aqui. Vamos pegar aqui o nosso exemplo 4, seja A igual a matriz dessa forma, 2, 1, 4, 2, 5, 3, e B igual a 1, menos 1, 0, 4. Vamos calcular o produto de A por B, seja A vezes B. Primeiro, é possível calcular esse produto? Sim. Veja só, a matriz A tem duas colunas, a matriz B tem duas linhas. Então, a gente consegue calcular o produto aqui. Então vamos lá, por definição a gente tem isso aqui, A vezes B, coloca quem é o A, coloca quem é o B. Pela nossa observação anterior, como é que você calcula isso aqui? Primeira entrada da matriz produto vai ser aqui, ó, primeira linha de A vezes a primeira coluna de B. Então vai ficar 2 vezes 1 mais 1 vezes 0. Coloca aqui, 2 vezes 1 mais 1 vezes 0. A entrada 1, 2, então ó, 1 quer dizer que vai ser primeira linha, 2, segunda coluna de B. Primeira linha de A, segunda coluna de B. Então vai ficar ó, 2 vezes menos 1, mais 1 vezes 4. Tá aqui. Agora a entrada 2, 1 da matriz produto vai ser 4 vezes, aliás, 4, 2, primeira linha vezes, aliás, segunda linha vezes primeira coluna. Então vai ficar 4 vezes 1 mais 2 vezes 0. Tá aqui. E você vai reproduzir isso aí para as demais entradas. Certo? Entrada 2, 2, segunda linha, segunda coluna. Entrada 3, 1, terceira linha, primeira coluna. E entrada 3, 2, terceira linha, segunda coluna. E aí você conseguiu calcular a matriz produto. Agora, o que você faz é efetua essas operações e consegue a cara da sua matriz produto. Certo? O produto de matrizes, dentre essas 4 operações, ela é o que você tem que tomar mais cuidado e mais atenção na hora de fazer. A própria definição dela é um pouco mais elaborada que as definições anteriores. Tá? Então, se esse é o seu primeiro contato com o produto de matrizes, tente refazer esses exemplos que a gente fez aqui, né? Das outras operações, inclusive dessa também. Pratique bastante para você poder conseguir fazer esses exemplos de produto de forma mais automática. Veja que a definição aqui, você pode olhar para ela e achar ela um pouco ruinzinha de entender, mas a partir do momento que você tem essa observação aqui ela te diz muito. Você calcular cada entrada da matriz produto, basta você pegar iésima linha de A pela jésima coluna de B. A gente traduziu isso para um caso específico e aplicou no exemplo específico. E veja que funciona bem. A mecânica do cálculo ele é bastante simples. Primeira entrada, esse por esse, entrada 1, 2, esse por esse, entrada 2, 1, esse por esse, entrada 2, 2, esse por esse, entrada 3, 1, esse por esse,
e entrada 3, 2, esse, por esse. Então é algo que vai se tornar bastante mecânico conforme você for praticando. Agora, nesse mesmo exemplo, a gente pode fazer uma pergunta adicional. Se a gente pode calcular A vezes B, a gente pode calcular B vezes A. De forma mais específica, a gente pode calcular essa matriz por essa. E aí você lembra da definição. Para você poder calcular o número de colunas da primeira, tem que ser igual ao número de linhas da segunda. O número de colunas da primeira aqui é 2. O número de linhas da segunda é 3. Então você não tem essa compatibilidade da multiplicação. Então você não pode realizar esse produto de matrizes nesse caso. Veja que você consegue calcular A vezes B, mas nesse caso aí você não consegue calcular B vezes A. Porque não tem essa compatibilidade entre quantidade de colunas de uma e linhas da outra. Agora vamos listar algumas propriedades do produto. A primeira delas é que se você pegar uma matriz qualquer, multiplicar pela matriz identidade de mesma ordem, você vai obter a matriz original, A. A vezes a matriz identidade é igual a matriz identidade vezes A, que é igual a próprio A. Certo? Aqui, pessoal, ocorreu um errinho de digitação, aqui você inverte a ordem. A vezes I, e aqui seria I vezes A. Ambos são iguais a próprio A. Certo? Então, a matriz identidade, no produto de matrizes, ela não faz nada. Ela faz o papel do número 1 no produto de números reais. Segunda propriedade, você consegue distribuir a multiplicação com respeito à adição de matrizes. A vezes B mais C é igual a vezes B mais A vezes C. Você tem aqui a distributividade à esquerda e agora você tem a distributividade à direita. A mais B, isso tudo vezes C, é igual a vezes C mais B vezes C. Tá aqui. Essa primeira distributividade à esquerda, essa distributividade à direita. A quarta propriedade, ela fala da associatividade do produto. A gente viu a associatividade da adição no início da aula. Agora a gente tem a associatividade do produto. Ou seja, se você tiver 3 matrizes para multiplicar, então tanto faz você pegar as duas primeiras, multiplicar e depois multiplicar com a terceira, ou pegar as duas últimas, multiplicar e depois multiplicar com a primeira. Essa é a associatividade do produto. Outra propriedade é a da transposição. Se você pegar a transposta de A vezes B, é igual a transposta de B vezes a transposta de A. Certo? Cuidado com essa ordem aqui. Certo? Não estou dizendo que a transposta de A vezes B é igual a transposta de A vezes a transposta de B. Estou dizendo que é a transposta de B vezes a transposta de A. A ordem nesse sentido aqui importa muito. A ordem na multiplicação importa bastante. E a última propriedade dessa lista vai te dizer isso. Certo? Vamos falar agora da sexta propriedade. Sexta propriedade é, se você pegar a matriz nula e multiplicar por A, vai ser igual a vezes a matriz nula, e ambos produtos aí vão dar a própria matriz nula. Então veja que a matriz nula na multiplicação faz o mesmo papel do zero na multiplicação de números reais. Qualquer matriz vezes a matriz nula vai dar a matriz nula. Essa é uma propriedade conhecida para números, agora você também conhece para matrizes. E a última propriedade dessa lista de matrizes é que o produto não é necessariamente comutativo como a gente tinha para a adição. Para a adição a gente tem aqui A mais B é igual a B mais A. Mas aqui a gente não tem em geral que A vezes B é igual a B vezes A. Primeiro, por um motivo óbvio, nem sempre você consegue calcular as duas matrizes. A gente viu no exemplo anterior que a gente conseguia calcular A vezes B, mas que B vezes A nem existia.
Mas existem casos que mesmo quando você consegue calcular os dois, o A vezes B e o B vezes A, mesmo calculando os dois, você ainda tem as matrizes resultantes diferentes. Certo? Vamos ilustrar essa sétima propriedade aqui, dizendo que fura a comutatividade, que a comutatividade não é válida. Vamos ilustrar ela com esse exemplo aqui. Ó. Tome A como sendo a matriz formada por 1, 0, 0, 2, B a matriz formada por 0, 1, 1, 0. Então, você tem aqui ó, que A vezes B. Coloca aqui o A. Coloca aqui o B. E usa a definição de produto de matrizes. Sua primeira entrada vai ser a primeira linha com a primeira coluna. Então vai ficar 1 vezes 1, aliás, 1 vezes 0, mais 0 vezes 1. A entrada 1, 2 vai ser ainda primeira coluna, primeira linha, segunda coluna. Então vai ficar aqui ó, 1 vezes 1, mais 0 vezes 0. A entrada 2, 1 vai ser a segunda linha, primeira coluna. Então 0 vezes 0, mais 2 vezes 1. E a última entrada, que é a entrada 2, 2, seria a segunda linha, segunda coluna. Então 0 vezes 1, mais 2 vezes 0. Matriz resultante aqui ficaria 0, 1, 2, 0. Essa seria A vezes B. E quanto seria aqui B vezes A? Coloca aqui o B, 0, 1, 1, 0. Coloca aqui o A, 1, 0, 0, 2. Vamos lá. Primeira entrada aqui, a entrada 1, 1. Primeira linha, primeira coluna. Então vai ficar 0 vezes 1, mais 1 vezes 0. Entrada 1, 2. Primeira coluna com a segunda, aliás, primeira linha com a segunda coluna. Então 0 vezes 0, 1 vezes 2. 0 vezes 0, mais 1 vezes 2. Agora, ó, entrada 2, 1, segunda linha, primeira coluna, 1 vezes 1, 1 vezes 1, mais 0 vezes 0. E última entrada, que é a entrada 2, 2, ficaria a segunda linha, segunda coluna. Então vamos lá, 1 vezes 0, mais 0 vezes 2. Então, matriz resultante vai ficar 0, 2, 1, 0. Veja, relembre a igualdade de matrizes na nossa aula passada. Duas matrizes são iguais se elas possuem a mesma ordem e as mesmas entradas correspondentes. Deixa eu destacar aqui para você. Obviamente elas possuem a mesma ordem, são matrizes quadradas de ordem 2, mas olha, essa entrada é diferente dessa. E essa entrada é diferente dessa. Então são matrizes distintas. Conclusão,
3 pontinhos para indicar a conclusão. A vezes B é diferente de B vezes A. Então, quando você estiver trabalhando com matrizes, com a multiplicação de matrizes, é importante que você realize ela exatamente na ordem que foi dada. Se é A vezes B, você tem que fazer A vezes B, não B vezes A, porque pode dar um resultado diferente, e assim, consequentemente, você vai chegar na resposta errada. Então, essa é a lista de propriedades. Para fechar a nossa aula de hoje, vamos ver mais um exemplo de produto de matrizes. Então, veja só, nesse exemplo aqui nós queremos encontrar x, y, z e w, números reais, tais que a matriz formada por esses caras, a matriz quadrada de ordem 2 formada pelo x, pelo y, pelo z e pelo w, multiplicada pela matriz 2, 3, 3, 4, seja igual à matriz de identidade de ordem 2, 1, 0, 0, 1. Então esse é o problema, encontrar elementos para os quais esse produto de matrizes seja igual a essa matriz de identidade. Então, qual o primeiro passo aqui? Faça o produto dessas matrizes. Nós acabamos de saber como realiza esse produto, então faça ele. Certo? São matrizes aqui de ordem 2, duas colunas aqui, duas linhas aqui, então obviamente você consegue calcular o produto. Então veja só aqui, ó, primeira linha vezes a primeira coluna, tá aqui. Primeira linha vezes segunda coluna, tá aqui. Por aí vai. Segunda linha, primeira coluna, tá aqui. Segunda linha, segunda coluna, tá aqui. Produto. Então esse produto, na verdade, é essa matriz aqui. Então agora substitui aqui e iguala. Então nosso problema ele se resume a encontrar x, y, z e w para os quais vale essa igualdade de matrizes. Quando é que duas matrizes são iguais? Já falei na aula de hoje e foi estabelecido, foi dado na nossa aula passada. Elas têm que possuir a mesma ordem, ou seja, mesmo número de linhas, mesmo número de colunas e os mesmos respectivos elementos. Então, obviamente elas possuem a mesma ordem e elas têm que possuir os mesmos elementos, as mesmas entradas. Então, esse carinha tem que ser igual a esse tem que ser igual a esse, e por aí vai. Esse aqui igual a esse, e esse aqui igual a esse. Dessa maneira, você vai obter uma lista de equações. Essas equações aqui eu dividi em dois blocos. O primeiro bloco ele só possui as variáveis x e y, e o segundo as variáveis z e w. E aí eu enumerei, coloquei a equação 1, a equação 2, a equação 3 e a equação 4. Certo? Esse tipo de lista de equações, ele vai receber um nome, e nós vamos falar brevemente dele no final dessa aula. Por enquanto não vou nomear, não vou falar nada. Por enquanto a gente vai chamar só de uma lista aqui de equações que a gente tem que resolver. Então vamos focar nessas duas primeiras equações. Nós queremos encontrar x e y para os quais satisfazem simultaneamente essas duas equações. Para isso, nós vamos trabalhar com a manipulação dessas duas equações, somando elas de alguma forma que você se livre de uma variável, obtendo apenas uma, e com isso você obtém o valor dessa que sobrou, e aí você substitui nas equações originais e obtém o valor da outra. Esse é um método, se você já estudou sistemas no ensino médio, se você já estudou isso anteriormente, esse método é chamado método da soma ou da substituição. Então, vamos tentar fazer ele aqui. Note o seguinte, que a equação 2 menos 4/3 da equação 1, você vai ter essa expressão aqui. Ó. A equação 2 está aqui, um lado da equação 2, 3x mais 4y, menos 4/3 da equação 1. Multiplique isso aqui por 4/3, vai ficar menos 8/3 de x, e aqui vai ficar menos 4y. Tá aqui.
Do outro lado da igualdade é 0 menos 4 terços de 1, ou seja, vai ficar menos 4 terços. Então, o que foi que eu fiz? Só fiz pegar a equação 2 e somar por um múltiplo da equação 1. Esse múltiplo aqui, no caso, seria menos 4 terços. O que é que a gente faz aqui? Ó? Simplifica essa expressão. Aqui tem 4y, aqui tem menos 4y. E soma esse carinha com esse, vai dar exatamente x sobre 3 igual a menos 4 terços. Simplifique isso aqui e aí você vai obter exatamente que o x é igual a menos 4. Certo? Esse escalar aqui que a gente está multiplicando a equação 1 foi exatamente para a gente poder fazer essa subtração aqui. Para a gente poder eliminar a variável y e obter, consequentemente, a variável x, isolando ela. Então, se você estivesse perguntando qual foi o propósito desse valor aqui, foi exatamente esse. Certo? Eliminar a variável y. Consequentemente, obtemos a variável x. Com isso, você pode pegar o valor de x, substituir em qualquer uma dessas duas e obter o valor de y. Então, vou substituir na equação 2, substituir o valor de x na equação 2, vou isolar o y e vou obter que o y é igual a 3. Tá? Dessa forma, você conseguiu resolver esse primeiro bloco de equações. Você obteve o valor do x e o valor do y. De maneira similar, um procedimento similar, você consegue resolver as equações 3 e 4 e obter o valor de z igual a 3, valor w igual a menos 2. Com isso, você obtém os 4 valores pedidos no exemplo. X igual a menos 4, y igual a 3, z igual a 3 e w igual a menos 2. Esses são os valores que resolvem a nossa questão inicial do exemplo. Se você, ao final desse exemplo, você ainda estiver se achando meio perdido, não entendeu bem a resolução dessa lista de equações, bem, pessoal, o propósito desse exemplo aqui é introduzir para vocês essa lista de equações. Certo? Veja que essa lista de equações surgiu de um problema de matrizes. A partir de um problema de matrizes, a gente chegou nessa lista de equações. Essas listas de equações, elas são chamadas de sistemas de equações lineares. E um dos nossos propósitos na disciplina é estudar esse tipo de equações, esse tipo de sistema de equações. Esse é o nosso propósito aqui, propósito das nossas próximas aulas é desenvolver um método sistemático para você conseguir resolver qualquer sistema linear que aparecer para você, independente da quantidade de variáveis, independente da quantidade de equações. Tá? Então, o foco das nossas próximas aulas é apresentar o conceito de sistema e ir em busca de métodos de resolvê-los. Usando o conhecimento que a gente já conseguiu juntar até agora, no curso, na disciplina. Que conhecimento é esse? O conhecimento de matrizes. Ok? Então, caso você queira conferir se a resposta que você obteve está correta, basta você voltar aqui para a questão inicial, substituir os valores do x, do y, do z, fazer a multiplicação e ver se de fato dá essa matriz de identidade. Essa é uma forma de você verificar se a resposta que você encontrou está correta. Ok, com isso a gente encerra a nossa aula de hoje, cujo nosso propósito era falar sobre as 4 operações com matrizes, as 4 operações principais aí com matrizes, que relembrando seria a adição, a multiplicação por escalar, a transposição e o produto de matrizes. Tá? Com a nossa primeira aula e essa, vocês já têm um conhecimento interessante sobre matrizes. Nas nossas próximas aulas, nós vamos trabalhar um pouco mais de matrizes, mas com o objetivo de resolver sistemas. Ok? Então, com isso, nós terminamos a nossa aula de hoje. Valeu e até a próxima.